Dentro do nosso programa, a manifestação dos nossos pensamentos, nós vamos hoje trabalhar uma coisa que realmente ela simplesmente se manifesta em todas as pessoas. Vamos falar sobre a morte. A morte é algo que verdadeiramente começa quando nós nascemos. Por algum motivo, ela sempre começa quando nós nascemos. E a morte, ela é uma coisa que realmente nos faz pensar. Mas o que é a morte? Nós podemos entender que a morte, ela é algo que acontece tanto na vida material como na vida espiritual. A vida material, como todos nós sabemos, é a vida que nós vivemos no nosso consciente, dia a dia. Essa é a vida material. A vida material não é você ter bens, não é você ser rico, ser pobre. A vida material é a vida que você vive na matéria. E a vida espiritual é a vida que você não tem um contato consciente. Você não consegue estar nesse plano conscientemente. Você pode até estar no plano, mas não ter uma consciência muito clara da sua vida espiritual. Mas o que vem a ser verdadeiramente a morte? Dentro de um processo científico, a morte ela só é concebida para o ser humano no momento em que o cérebro ele para de funcionar, para de criar ondas, porque o nosso cérebro ele tem vários níveis de funcionamento, Tem um funcionamento alfa, tem um funcionamento beta, funcionamento delta e assim por diante. Então o nosso cérebro ele não trabalha só numa linha. Isso aí, os estudiosos, através da avaliação do processo encefalograma, ele consegue detectar esses níveis da funcionalidade do cérebro humano. E esses níveis, eles são muito importantes, porque a partir desses níveis é que você vai avaliar se o teu cérebro está funcionando ou não. Então nós entramos nessa linha, o cérebro ele dá o ponto final da vida. Ele para de funcionar automaticamente, não tem como as pessoas às vezes sofrem acidentes, e ali o cérebro é verdadeiramente comprometido, mas os órgãos das pessoas continuam funcionando, porque verdadeiramente, conforme os estudos, as ramificações neurológicas elas não estão só no cérebro, elas também estão na nossa coluna vertebral. A nossa coluna vertebral ela é um sistema também neurológico, dentro de um aspecto mais assim específico, porque ele consegue, a nossa espinha dorsal, dentro dela, ele consegue gravar determinadas instruções que demorariam muito para serem executadas somente pelo cérebro. Então são gravadas ali, são as instruções que verdadeiramente nos faz executar muitas atividades,
como dirigir, andar de bicicleta e outras. Então ali nós vemos que verdadeiramente, mesmo que o cérebro pare de funcionar e ali o médico ele detecte que você está morto, você morreu porque o teu cérebro parou de funcionar, mas o corpo continua funcionando. E aí é que nós também temos aquele processo para fazer a doação de órgãos, para outras pessoas que têm problemas seríssimos, poder ter uma vida normal, que são os órgãos, os olhos, o fígado, o coração. Ter um tempo mais tranquilo para que os médicos venham a fazer esse transplante. Então, a morte ela não acontece imediatamente, por ser humano. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem diversas funções. Nós vemos casos que pessoas estão ali num acidente terrível, e estão vivas. E elas só vêm a falecer depois de um determinado tempo. Por isso que quando os socorristas pegam as pessoas, eles a envolvem aquela manta, para manter a sua temperatura. Porque o nosso cérebro ele tem um sistema muito perfeito e complexo. Ele vai detectar se você pode continuar vivendo ou não. E ali ele pode desligar, pode desligar-se automaticamente e a pessoa vem a falecer. Isso é chamado choque, o choque. E isso verdadeiramente é verdade. Um colega meu, ele sofreu um choque, de temperatura. Não estou me lembrando agora bem o termo, mas já estávamos correndo na Vila Militar. Eu já estava bem para trás, quase morto, E ele continuou na corrida. E ali, quando ele chegou bem, tranquilo, ele teve uma insolação. E essa insolação, ela veio a matá-lo. Um homem forte, novo. Então o organismo não conseguiu controlar a temperatura e o cérebro dele veio a desligá-lo totalmente e ele veio a falecer. Então nós vemos que a morte ela se manifesta de diversas formas, não imediatamente. A pessoa pode sofrer uma pancada violentíssima, e ali, poxa, mas isso não quer dizer que ela vai morrer logo, conforme os estudos. Então nós entendemos isso, que a morte ela é um fenômeno que realmente pode ser um fenômeno só natural ou um fenômeno espiritual. Se a pessoa não entende que existe um espírito, ela vai olhar só para o lado material, natural das coisas. Porque a morte ela é um processo de horas, podemos dizer assim, até dias, o corpo vai se deteriorando. Então aquele corpo ele tem um tempo, até, como diz a palavra, do pó viestes e do pó retornarás. Então
Ou claro que outras pessoas, através de alguma atitude interventiva, como a mumificação ou aplicação de substâncias como formol, a pessoa pode ficar aí anos, e anos, e anos, e até anos, enterrado de uma forma que não venha o corpo, né, a se deteriorar, como nós vemos alguns sacerdotes, né, que são ali até hoje, mais de 200 anos, estão ali ainda. Como os arqueólogos encontraram muitas múmias ali. Também pode-se encontrar pessoas que não se deterioraram porque ficaram no gelo, né? Ficaram ali enterradas no gelo, como esses alpinistas que sobem aquelas montanhas, Monte Everest, que estão lá, né, enterrados pela neve, pelo gelo. É impossível o homem montar um resgate, mas ficam ali, milhares e milhares de anos ali. Talvez ali, se procurar bem, talvez tenhamos algum animal pré-histórico ainda ali congelado. Mas é muito difícil por causa do gelo, né? Mas o que nós entendemos é que a morte, ela é assim. Ela é algo assim que nos assombra. O homem vive assombrado pela morte. Tanto é que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela diz que vai ser a última coisa a ser vencida, a ser destruída, a morte. Então nós compreendemos tudo isso, mas são coisas que nos assombram, coisas que nos assombram. Por exemplo, nós temos um familiar, uma pessoa, que nós gostamos, de repente aquela pessoa não vai estar mais, conosco. E nunca mais, até mesmo nós vamos poder interagir mais com essa pessoa. Estamos totalmente fora, do contato. Então nós entendemos que as religiões, elas são uma maneira em que o ser humano ele se consola dessa fatalidade natural da vida, que é o seu desaparecimento, do mundo natural. Cada religião, ela tem seu consolo, sua maneira de explicar. Mas nós também temos o nosso sistema, de detecção de coisas que acontecem, que nos dá sinais, sinais de que a morte, ela não termina só ali naquele momento, de deteriorização do corpo, mas existe algo mais que nós, muitos buscam entender, mas ela só é compreendida, ela só tem explicações, de forma da nossa participação. Nós participamos, nós convivemos, nós falamos, o nosso cérebro, a nossa mente, ele nos dá assim, um aspecto claro de que verdadeiramente tem alguma coisa. Tanto é que a pessoa, depois de falecida, não importa, o grau dela, ela simplesmente tem sempre um ritualismo para cada um, que é exatamente
momentos anteriores ao sepultamento. Que é a vela, que é a velação, que é as orações, falar como aquela pessoa agiu durante a sua vida. Uns vão, né, sentir muita falta, outros vão se sentir aliviados. Então é tudo uma questão de ponto de vista, né? Então a morte ela tem essa característica, ela tem a característica de mudar muitas coisas. Como assim mudar muitas coisas? Porque se for uma pessoa, né, provedora, né, uma pessoa provedora, hoje em dia, ou as pessoas que trabalham, têm seu emprego, quando se aposentam, ela já recebe uma aposentadoria. E de repente essa pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa provedora, ajuda os seus familiares, as outras pessoas. Quase não fica nada para ela, mas ela é uma provedora, né? E aquelas pessoas vão se acostumando com aquilo, né? E o tempo vai passando, e essas pessoas que estão recebendo essa ajuda, de repente se vê forçadas, né, a trabalhar, porque aquela pessoa não existe mais. Aquela pessoa deixou de fazer o provimento. Então aquela pessoa sai dessa, né, inércia. Então a morte ela tem essa característica, né, de fazer as mudanças, né? Ver que as mudanças assim mundialmente também, elas não acontecem na paz, né? É muito difícil. As grandes mudanças elas vieram através da morte, né? Porque as pessoas dizem assim, através da guerra. Então a guerra é um sistema de aniquilação, morte, né? Quem tiver o poder maior de destruição, esse manda. As grandes potências têm poder grande de destruição, de matar, podemos dizer assim, bomba atômica, né? Bomba atômica. Tem poder de destruir. Hoje se fala que os arsenais estão tão poderosos que dá para destruir o nosso planeta, que é gigantesco, milhares e milhares de vezes. Então, e hoje as pessoas, não, vamos diminuir as bombas atômicas, porque, segundo os especialistas, né, outros países mundiais não podem ter bomba atômica. Digamos que tem um país radical demais, né, que não aceite determinadas coisas, queiram fazer a disseminação, né, e matar o outro lado sem haver perdão. Então nós entendemos isso. A morte ela, como é que se diz assim, ela se torna um elemento necessário, né, para as mudanças, tanto normais entre as pessoas, como mundiais também. E ela não é uma coisa que nós podemos brincar com ela, porque ela é algo que realmente acontece, né? Ela acontece e ela não tem assim muita característica de retorno, né? Às vezes quando acontece. Claro que temos vários relatos, né? Porque verdadeiramente, né, como diz uma palavra acadêmica, nós só temos o nosso pensamento empírico, né? O nosso pensamento de nós mesmos, o nosso relacionamento com essa situação. Eu estou mais relacionado, falando agora das coisas materiais, né? Porque é mais fácil, né? Mais fácil. Mas a letalidade da morte
ela é executada, né, através de substâncias, veneno ou artefatos, né, como revólveres, facões. Isso tudo são elementos de morte que nós entendemos que verdadeiramente, estando na mão de determinados elementos, eles não vão simplesmente pensar em não executar. Não vão executar. Então, essas coisas, elas não são verdadeiramente, estão na mão de qualquer um. Antigamente, uma coisa que foi exterminada era aquele chumbinho de matar rato, aquele veneno, né, chumbinho. Foi, não sei nem mais, não se vê falar muito do chumbinho, né, mas muitas pessoas morreram, muitos animais, né, porque é aquele pozinho, né, que usava para matar rato, as pessoas usavam para outras coisas, né, antigamente. Mas hoje nós temos outros tipos, né, em que a morte se manifesta, né? As pessoas muitas vezes morrem sem saber, né? Por exemplo, uma coisa que o sistema mundial tenta eliminar era o cigarro, né? Uns anos atrás o cigarro ele era algo assim de realmente status, né? A pessoa que fumava, aquelas mulheres, né, atrizes fumando, dando aquelas baforadas na cara dos caras, e eles também baforando, e todo mundo fumando, jovem principalmente, né? Mas só que essa substância altamente cancerígena, né, elas começaram a matar as pessoas, né? E se não matasse, elas simplesmente pegavam as pessoas e deixavam elas num estado praticamente que elas não poderiam nem sequer trabalhar através do câncer, né? E nós entendemos que as pessoas demoraram muito a entender como funcionava isso, porque a morte passava de uma pessoa para outra, sem a pessoa entender. A pessoa dizia assim, eu não fumo, eu não gosto de cigarro, eu sou religioso, né? E quando o médico ia ali ver a causa da morte, né, o legista, o cara morreu, né, exatamente por ter fumado. Não, esse cara deveria ser um cara que realmente ele não cumpria, né, as regras religiosas, né, da sua religião, porque ele morreu com um pulmão cheio de nicotina. É um cara que realmente, mas demorou-se muito a entender por que aquela pessoa morreu, né? E aquela pessoa morreu porque fumou junto com as outras pessoas, né, através do ar. Então o ar é uma coisa interessante, porque todos nós estamos no mesmo ar. Ninguém anda de capacete especial, né? Todos nós usamos, né, o mesmo ar. E hoje, com a disseminação do coronavírus, né, ele se disseminou através do ar, e nós entendemos que cada vez mais nós temos que tomar cuidado. Mas vamos continuar depois, né, sobre as manifestações do pensamento. Continuaremos, né? No nosso próximo vídeo, nós vamos falar da morte na parte espiritual, dentro das visões de determinadas religiões e dentro da nossa visão também cristã, que precisamos entender isso tudo. Nós que somos formados, né,
em teologia, nós estudamos todas as religiões, né, para poder também entender, né, como esse fenômeno, né, realmente nos afeta dia a dia. Fique com Deus, Deus vos abençoe e nos aguarde com o nosso próximo relato.